Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Se bem que choveu e ficou mais abafado agora, parece. Vamos lá. Bom, gente, então, basicamente hoje vamos tocar em 2 pontos. Primeiro, a revisão da prova, e eu vou apresentar já os temas que nós vamos trabalhar ao longo do bimestre. No final, na nossa questão de presença, vai ser meio que como se fosse uma enquete. Eu vou escolher um dos temas ali, o que vocês premiarem, né, com mais votos, para a gente estender uma aula a mais sobre ele. Então, o primeiro tema que a gente vai tratar são trusts, holdings, cartel e dumping, que são práticas de dominação de mercado. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessas práticas na disciplina de economia, em outras disciplinas, mas aqui a gente vai dar um enfoque jurídico, né? Holding não é uma prática ilegal, mas trusting, cartel e dumping são, e tomadas em conjunto, todas essas são práticas de dominação do mercado. Nós vamos falar também da Lei 12.529, que é a lei que vai dispor sobre os crimes econômicos de maneira geral. Nós vamos também fazer uma aula sobre as principais teorias da legislação empresarial, uma aula comparada, e eu vou dedicar um tópico especial à legislação consumerista, mais especificamente ao Código de Defesa do Consumidor. E aqui, enfim, essa vai ser uma aula dividida em 2 pontos. O código ele é grande, mas a gente vai ver o núcleo duro, né, o principal do código em 2 aulas. Vamos ver também as responsabilidades comuns a todos os empresários. Aqui vamos nos debruçar no Código Civil brasileiro. Vamos também falar sobre a evolução da legislação ambiental no que diz respeito, no que pesa, né, as empresas, e aqui vai ter um foco muito grande na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, promulgada em 2014, que vai estabelecer a logística reversa para pelo menos 15 tipos de produtos. Gente, tem um chorinho aqui de fundo, me perdoem, gente, é a minha filha aqui que está na porta fazendo uma baita birra. Bom, nós vamos falar também de temas emergentes no direito empresarial, como, por exemplo, as patentes, né, que se tornaram, sobretudo, muito importantes agora com o avanço tecnológico. E um exemplo interessante é a questão da vacina da Covid-19. O Brasil ele tem uma aliança estratégica com a AstraZeneca, né, nesse caso, a vacina de Oxford. Contudo, recentemente foi revelado algumas das pautas, né, desse acordo. Basicamente, a patente continua da AstraZeneca e a gente vai pagar meio que mais caro por isso, né? A Coronavac, por exemplo, que é a vacina chinesa, eles já anunciaram que vão quebrar todo tipo de patente. O que muda? Uma você pode produzir de graça e outra você tem que, além de produzir, você tem que pagar para isso. Isso é interessante, quando nós falamos de patente, propriedade intelectual. Vamos falar também, dar uma complementada nas práticas anticomerciais, né, que a gente já vai ter trabalhado. Também o Instituto da Delação Premiada e também o desmantelamento das organizações criminosas, né? E, por fim, alguns tópicos de ética empresarial. Esses vão ser os temas do nosso segundo bimestre. Deixa eu ver quem mais está aqui já. Já entrou mais gente. Tá a Theo, a Bruna. Oi, prof. Boa noite. Oi, prof. Tá a Bruna 1, Bruna 2. Boa noite, prof. Eu queria aproveitar para falar com o senhor agora no começo da aula. Manda bala, Bruna. Então, não sei se o senhor percebeu que lá na minha prova só foi uma, não foi as duas. Uma deu como não encaminhada. Eu considero uma só, fica tranquila. Ai, ufa, porque o meu Deu ruim. computador travou, e não só na prova do senhor, como na EAD também. Aí eu perdi. Fica tranquila, Bruna. E como que você vai, Bruna? Bruna sumiu. Tô lembrando agora da Bruna, de sala de aula. Eu perdi só umas 2 aulas só.
Bruna tem uma... que eu me lembro, tinha uma cara de brava, não? Mas é só a cara. É só a cara. As duas Brunas, na verdade, Bruna Cristina e Bruna Oliveira, a dupla de Brunas com cara de brava. Cara de bravo, mas coração de ouro, não? Claro, Coração é professor. amorzinho. Olha só. Ó, tem um teto aqui, ó, mas Deus está vendo tudo nesse momento, gente. E, enfim, ele e todo mundo. É isso aí, mas fiquem tranquilos, gente. Qualquer um aí que teve problema com isso é muito comum. Você mandou uma vez, você vai enviar a segunda, não vai, ou trava, cai a internet. Eu recebi vários e-mails de alunos que ficaram sem luz, enfim, normal, na boa. Aí, enfim, vou considerar uma só das tentativas. Fiquem tranquilões. Menos mal, porque eu fiquei muito brava, professor, porque eu fui atrás da coordenação e cagaram e andaram. Ah, fale com o teu professor, ele vai entender. Que ódio. É que sabe, né, que o professor Tiago tem um coração do tamanho de uma azeitona, gente. Vamos lá. Nossa, que grande coração peludo. Acho que foi por isso que ela perguntou, mas quem que é o professor? Aí falou que é professor Tiago, o pessoal não quer nem muito papo, né? Professora, o que você fez no cabelo? Uma chuquinha? Eu fiz hoje. Gente, tá chovendo toda hora, tá abafado aqui. Eu tô com o cabelo comprido, tô parecendo um bicho grilo da década de 60, gente. Aí eu fiz um esquema aqui, um samurai meio ninja. Eu nem sei se é unissex esse tipo de cabelo, mas agora é. Se não for, agora é. Ficou prestando atenção no jeito que a sua mulher prende o cabelo da menininha aí. Exatamente. Exatamente. Aliás, gente, a menininha em questão tá parecendo aquele bichinho da Tasmania, sabe? Que sai girando, quebrando todas as coisas. É uma energia incrível, gente. Eu tô com uma dor no nervo ciático que faz, sei lá, uns 10 dias. E cada dia piora ao invés de melhorar. Gente, é difícil, viu? É Ela já tá difícil. andando, Bom, vamos professor? lá, né? Oi, tô. Já tá andando? Não é meu Deus, como eu tô andando bem, mas tô andando. Uhum. João, é a idade. É verdade, acho que depois dos 19 anos já começa enfim, os primeiros sinais, né, já aparece. Apesar de eu ser, evidentemente, mais novo do que a maioria de qualquer um aqui da turma, eu concordo, João, verdade. Bom, vamos lá, Professor, gente. você viu que o João andou se soltando? Ele começou a andar comigo, agora tá dando umas bolas assim. Já percebeu? Tá meio soltinho, É o efeito Bruna. Esse é o efeito Bruna, gente. meio soltinho. Antigamente nem essas piadinhas rolava. É verdade. Bom, vou compartilhar aqui a tela, gente. Eu estava falando do colega Cássio. Veja aqui, gente. Aqui era a minha turma de pós-doc. Olha aqui, ó. Parece que é ontem esse rostinho. É o colega aqui, ó. O Cássio. Aqui ao lado. Aliás, essa turma era muito boa. Saudade dessa. Aí também nessa foto aqui desbotada. Saudade dessas personalidades. Eu sou mais peba ali daqueles caras. Bom, então fechou. Se tiver mais alguém na situação da Bruna Cristina, ficou ali uma prova sem mandar, não tem problema. Eu considero uma em revelia da outra. Bom, então questão 1. Enfim, claro que variou, né? Para uns essa é a questão 1, para outros foi 3. Bom, vamos lá. Os mascates, não sei, então vamos retomar. Nós temos o feudalismo e em torno dos feudos começam a surgir os burgos e você tem essa figura aqui, ó, a figura do mascate. Aliás, essa imagem aqui diz muito, né? Isso é um burgo, né? Você tem ali as casas, na frente das casas você tem o comércio, e basicamente o burguês, o mascate,
ele nada produzia, né? Ele vendia apenas os produtos dos feudos. Então, os mascates eles vão representar uma figura importante, representando o papel de comerciante, estabelecendo trocas entre os feudos. E com o passar do tempo, o que aconteceu com os mascates? A resposta é, com o tempo, os mascates foram ganhando cada vez mais poder, ao ponto da atividade comercial dos que moravam nos burgos se tornar mais importante que a própria produção feudal. Aqui eu vou puxar aqui brevemente para mim de novo. O que aconteceu, gente, nesse período? Então, imagina que eu sou mascate. Então, Bruna Cristina tem um feudo, Bruno Oliveira outra, até o outro, e eu fico ali trocando entre os feudos, trocando, e eu fico rico, com muito dinheiro. Os reis dessa época, eles tinham poder, mas não tinham tanto dinheiro assim. Eles tinham que pegar dinheiro emprestado comigo. E eu, por minha vez, eu falava, não, beleza, eu te empresto, mas em troca eu quero um título de nobreza, né? Por que o mascate fazia isso? Porque era muito simples, né? Imagina que eu empresto, por exemplo, para o João, o João é rei, e o João decide não me pagar. Se ele é rei, é fácil, né? É só ele mandar cortar minha cabeça. É isso, né? Só que a partir do momento que eu peço um cargo de nobreza, eu me torno tão importante quanto ele, e ele não pode fazer isso comigo. Essa foi a razão de ascensão do poder dos mascates. Ok, gente? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Tá ok. Bom, na sequência... 2. Napoleão. A segunda fase... muito grande essa questão, né? Vamos... leia com atenção as afirmativas a seguir sobre a segunda fase do direito comercial. Primeira fase do direito comercial, como a gente bem sabe, corporações de ofício. Quem me chama? Quem me grita? Tá vendo? Nem você tem paciência de ler a tua questão. Mas já pensou, Amanda, eu ficar aqui lendo. Aí é ruim para vocês, né? Eu já vou adiantar, é que nem novela, né, da Globo. Você pode ficar 10 capítulos sem ver, você já sabe já o que está acontecendo, já dá para ir direto para o final. Então, aqui, se a gente olhar para as alternativas, eu não tenho pegadinha. Todas são corretas, né? Então, o que a gente pode dizer sobre esse a segunda fase do direito comercial? Primeiro, na primeira fase, quem dizia como eram as coisas era a corporação de ofício. Então, o monopólio era privado. Aqui, o monopólio é do Estado, é público. Além disso, vai seguir um código, que é o Código de Napoleão, que vai dividir o direito privado em dois. De um lado, comercial, do outro lado, civil. Vai ser guiado pela teoria dos atos de comércio, teoria essa que vai entender que quem vai ser protegido por esse direito é o comerciante. E, basicamente, o comerciante ele é definido pela mercantilidade, a partir do momento que ele faz mercância, ou seja, que ele vende. Muito simples. Essa aqui eu acho que, todo mundo acertou. Aliás, eu acho que é a prova mais fácil que vocês tiveram, eu imagino. Pela nota aqui, todo mundo foi bem. Acho que a minha foi a mais... Qual foi a prova mais difícil, gente? A minha não foi, né? Qual foi a mais difícil? Essa eu quero ouvir de vocês. Qual foi a mais difícil, gente? A sua, professor. Bruna, tem um teto aqui, Deus está vendo tudo isso. Como foi difícil, Mas gente? é verdade. Todo mundo tirou quase a nota máxima. Como que é difícil aquilo, gente? É grande só, mas é fácil. Bom, vamos voltar aqui. Vocês não estão sendo sinceros e não querem se comprometer com os outros professores. Vamos lá. Bom, então Roma, como a gente bem sabe, foi um império. Se nós pensarmos no Império Romano de maneira geral, gente, foi um império que durou 2000 anos. 2000 anos. É muito tempo, né? Aliás, Hitler, quando sobe ao poder, a aspiração dele é que a Alemanha fosse isso, que ele conseguisse fazer um império que durasse mais de 1000 anos, assim como foi Roma. Mas não teve chororô, né? Roma teve um fim muito ruim, né? Um fim marcado por violência, marcado por corrupção,
marcado por alta inflação, né? Aliás, um período, se a gente for ver, muito parecido com o nosso período atual, se bem que alguns estão dizendo que não precisa ter combate à corrupção no Brasil, porque não tem corrupção no governo, né? Os governantes romanos também diziam a mesma coisa na época. Agora, qual foi a razão do fim de Roma, né? Os generais assinaram a Pax Romana. Vamos aqui ver a foto, as imagens. Eles eram caras iguais a esses aqui. Tipo esse cara aqui, com essas... eu ia falar fantasia, na verdade é armadura, né? Não a fantasia, mas basicamente era o próprio general que organizava o exército e tal, e ele podia ficar com espólio de guerra, com os escravos que ele sequestrava, mas chegou um momento que cada general já tinha muita terra, já tinha muito escravo, e não queria mais se arriscar. E eles pararam de se expandir militarmente. Quando Roma adotou esse comportamento, o que aconteceu? Primeira coisa, com menos expansão de terra, você tem menos terra produtiva, né? Porque eles eram uma cultura baseada na agricultura, e eles acabavam exaurindo, né, o solo, por assim dizer. Então, você precisava sempre de mais terra. Não obstante, com menos terra, houve menos produção. Com menos produção, você tem que fazer o quê? Você tem que importar. Que nem o Brasil está fazendo agora, com arroz. Sabe, a gente não está importando arroz, mesmo a gente sendo o maior produtor de arroz do planeta. Roma está fazendo algo parecido. Além disso, isso fez a moeda desvalorizar, como está acontecendo no Brasil agora, gente, em relação ao dólar. A nossa moeda ela não para de valorizar. E com isso, a inflação aumenta, né? O que soma tanto aos episódios de corrupção, como também às invasões dos povos nórdicos. Eu não sei se vocês já assistiram um desenho que chama Asterix e Obelix. Obelix. É um desenho sobre nórdicos que viviam nesse período, né? Esse aqui, ó, era o desenho do Asterix e Obelix. Bom, na sequência 4, né? A alternativa 4, ela diz o seguinte, vou ler mais rapidinho aqui. Se a livre iniciativa pressupõe tanto liberdade individual de poder ter acesso à propriedade e através dessa existência digna, como também existe a menção quanto aos direitos econômicos, podemos pressupor que se trata ao mesmo tempo de... nesse caso, a resposta correta é direitos de primeira e de segunda dimensão. A primeira dimensão do direito, ela vai falar de uma liberdade negativa em relação ao Estado. Ou seja, ela vai dizer o seguinte, olha, Estado, vai para lá e me deixa em paz. Aqui a gente fala, por exemplo, da liberdade de expressão. E no momento que esse direito surge, os reis cortavam a cabeça das pessoas, entende? É para isso não acontecer. O direito à vida, o direito à propriedade, né? O direito à livre iniciativa de você poder abrir um negócio, etc, etc. Já a segunda dimensão do direito, ela fala de liberdade positiva em relação ao Estado. Ou seja, ela entende que você tem que ser livre, que o Estado não pode te ferrar, mas ele tem algumas obrigações de cumprir com direitos econômicos, como está acontecendo agora, por exemplo, com o auxílio emergencial, direitos sociais e direitos culturais. Ok? Essas são as dimensões dos direitos fundamentais. Questão 5. Caramba, esse professor de vocês coloca umas alternativas, uns enunciados muito grandes, mas se vocês olharem para o enunciado, gente, ele é grande porque a resposta está ali. O professor, na verdade, ele é muito bondoso. Bom, assinale a alternativa correta que corresponde, em certa medida, na atualidade, à corporação de ofício medieval. Se a gente olhar para o que era a corporação de ofício no passado, o que tem hoje que mais parece com isso? A gente pode dizer os sindicatos de trabalhadores, né? Se a gente pensar naquele modelo de organização profissional, etc, etc., as guildas, né? Esse é o embrião da ideia do que se chama hoje de sindicato trabalhista. Roma, de novo Roma, que lugar maravilhoso. Bom, Roma tem, na verdade, o primeiro embrião. Quando a gente fala de direito
o direito sistemático, o direito escrito, não tem como não olhar para Roma, né? Nesse caso, então, se tratava de uma sociedade patriarcal, ou seja, você tinha as famílias e cada pai era dono, literalmente, de uma família, uma sociedade militarista, baseado no poderio militar e com uma estratificação social rígida. O que quer dizer? Se a gente olhar para aquela pirâmide populacional, dificilmente o escravo subia na vida e se tornava um patrício, ok? Então, aqui, a alternativa correta que se pontua não havia a ideia de empresa em Roma, e sim de família, ou seja, você não tinha a CNPJ, mas você tinha a família, e a família era o mais parecido com uma empresa na época. Então, o patriarca tinha autoridade em relação aos filhos, e quando morria, seu negócio morria com ele. E a autoridade era plena. Um filho só poderia montar sua própria família a partir do momento que o pai morresse. E não era à toa que esse tipo de crime, o parricídio, né, matar o próprio pai, era comum em Roma, mesmo sendo o crime passível das piores punições na época. Nesse caso, outra pergunta facílima, gente. Quanto às características do direito empresarial, o que a gente pode dizer sobre ele? Apenas uma alternativa nesse caso é improcedente. Qual é ela? É a alternativa que diz que ele é marcado pelo formalismo, ao contrário, o direito comercial ele é marcado pelo informalismo. Por exemplo, um contrato que você fecha no boca a boca, mesmo sendo difícil, às vezes, você corroborar a materialidade, ele é, de fato, legítimo. Ele é, de fato, legítimo, mesmo não tendo escrito, entende? Se ele já é um modus operandi, ele é legítimo. Então, o direito não decorre da própria natureza do comércio, mas sim do contrário. Não. Nesse caso, esse direito ele sai da natureza do comércio e vai se adaptar a ele. E a gente pode dizer também que o direito comercial ele é cosmopolita, ou seja, ele é praticado tanto aqui quanto na China, literalmente, e baseado no informalismo. Vamos lá, na sequência. Qualquer coisa, vocês me gritem aí, tá legal, gente? Quanto à teoria da empresa, a teoria da empresa é a terceira teoria, né, a terceira fase do direito comercial. Primeira, corporações de ofício, direito subjetivo. Segunda, a teoria do comércio e a dos atos de comércio de Napoleão. E, finalmente, a teoria da empresa. Então, aqui a resposta correta é: a atividade empresarial se marca pela ausência tanto da figura do empresário como também da organização do capital em meio de valor de produção. Ou seja, essa é a alternativa errada, né? Justamente o contrário. O que define a atividade empresarial é o fato de você ter um empresário, e o empresário é quem? Aquele que organiza o capital produtivo, tanto o capital financeiro como também o capital humano. Ou seja, quem transforma um prédio em um McDonald's, por exemplo, né? Isso é ser empresário. No Código Civil não tem uma definição de empresa, mas tem essa definição de empresário, que é aquele que organiza a atividade empresarial. Nesse caso, a gente vai entender que a empresa é a atividade empresarial organizada. Bom, quanto à efetivação dos direitos trabalhistas e também da prestação do Estado, é correto dizer que, se a gente olhar, então, de novo, lá para os direitos fundamentais, para 5 dimensões, como eu disse, na primeira dimensão, fora Estado, menos Estado. Na segunda dimensão, as pessoas se arrependem, falam, opa, o Estado seria bom, né? Agora que eu estou passando fome, agora que eu estou sendo explorado, eu preciso de uma como fala, gente, quando está um contrapeso, por assim dizer, né? Então, aqui a gente fala que, basicamente, tais direitos se consolidam na segunda dimensão, que fala em liberdade positiva em relação ao Estado, efetivando, assim, direitos econômicos, culturais e sociais. Não sei se vocês tiveram filosofia, mas na filosofia, o pensamento liberal de John Locke vai entender que a liberdade econômica, ela é a liberdade de você
praticar suas potencialidades produtivas em uma sociedade. Ou seja, se você é um bom carpinteiro, por exemplo, você tem que ter meios para que isso aconteça, né? E se esses meios não estiverem disponíveis, o Estado ele tem que te dar uma mão de alguma forma em relação a isso. É claro que é simbólico, né? Mas no Brasil, o BNDES, por exemplo, ele nasce, não vou dizer tão inocente exatamente com esse intuito, mas pelo menos o discurso é esse, né? De levar o pequeno e o médio empresário a atingir suas potencialidades, oferecendo crédito barato. Mas, como a gente bem sabe, talvez não seja bem essa a lógica, né? Se bem que, como eu disse, tem alguém aí falando que a corrupção já acabou no Brasil, né? Que bom que fosse verdade. Bom, quanto aos princípios da legislação empresarial, outro ponto que a gente falou bastante também, né? Os princípios. E o princípio é importante por 2 pontos. Primeiro, o direito é feito de princípio, entende? Você pode não entender todas as leis, mas se você entender todos os princípios, já é um ponto muito importante. É como uma casa, por exemplo. Toda casa é feita de tijolo, de madeira. Se você entender mais ou menos o que é tijolo, o que é madeira, já é meio caminho andado, tanto para você fazer uma casa, quanto para você entender, né, a lógica da edificação de uma casa, ok? Então, a questão correta é, segundo a ideia do princípio da função social. Lembra que a gente falou disso, que esses princípios, inclusive, eles foram positivados pela Constituição de 1988. Então, a empresa só cumpre a função social quando contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural, gerando empregos, tributo e riqueza. Como, por exemplo, uma boca de fumo, por exemplo, não paga direito trabalhista, funcionário, não paga tributo e a riqueza o cara coloca lá numa conta fantasma lá na Ilhas Caimã. Não está cumprindo a função social, tá legal? Então, além de visar a proteção ambiental e respeitar o direito do consumidor. Pontos aí passivos. 11. E o cara, essa foto é muito engraçada, né? O cara tá interessadíssimo, né? Eu acho que é um cortador de unha, sei lá o que é esse objeto, mas eu achei gozado quanto ele estava interessado. Bom, então a pergunta é: a lei brasileira confere o valor ao uso e o costume? E aqui a gente pode ir para a etimologia da palavra. O que é uso e costume? É aquilo que você usa tanto que você já se acostumou, entende? Como, por exemplo, usar o cinto de segurança. Talvez, quando a lei ela foi promulgada, havia uma fiscalização bem incisiva em relação a isso, que, acredito eu, não permanece até os dias atuais. Mas isso se incorporou ao nosso cotidiano e deixou de ser apenas uma lei para se tornar um uso e costume, ok? Então, uso e costume são práticas reiteradas. Vamos supor, deixa eu ver quem está aqui na sala já com a gente. O Leandro está aqui, ó. Vamos supor que o Leandro, por exemplo, o Leandro e o João, que gostam de dar calote. Vamos supor que eles sempre gostam, eu sou um fornecedor e eles querem comprar sempre fiado comigo. E eu tenho um esquema que eles pagam em um determinado dia, etc, etc. A partir do momento que a gente já fez isso meia dúzia de vezes, já virou nosso uso e costume, entende? Se, por exemplo, eu combino, Leandro, me traz lá a parada lá do jeito que a gente sempre faz. E ele não faz isso, né? Aqui a gente pode dizer que ele não está respeitando a boa-fé, porque já é um uso e costume estabelecido. Ok? E como você está, Leandro? Tudo bem? Tudo sim. E contigo? Melhor agora, Leandro. Melhor agora. Foi bem na prova, viu, Leandro? É mesmo? Puxa vida, me alivia o coração ouvir isso. Foi bem, pode ficar tranquilo. Conferindo algumas respostas. Foi mal, nem sempre a gente sabe tudo, mas foi muito bem. Conferindo algumas respostas. Se teve alguma nota ruim, foi com outro. Obrigado. Fico melhor. Comigo já... depois a gente fecha lá aquele suborno, era um uísque, né, que você me prometeu, né? Poxa, mas não era da cachaça, ouro, velho barreiro e tal.
Porra, é isso que Mas você sabe... Já saí fora do meu patamar aqui. Daqui a pouco tá chegando até um corote na porta do professor. É. Gente, mas a gente fala Surupinga. assim, cachaça é item de luxo de exportação, sabia, gente? Tem cachaça aí brasileira vendida a mais de R$1.000 aí, tranquilo. Enfim, e é interessante, que sabe por que é caro assim, gente? É mesmo a cachaça barata, é imposto. 80% do valor da cachaça é imposto. Aí o governo ele coloca a alíquota alta assim, com a desculpa de que as pessoas vão beber menos. Mas aí a colega que gritou certinho. Se ele não tem dinheiro para comprar de R$10, ele compra o corote de R$3. Na verdade, acontece isso com o cigarro também. O cigarro brasileiro é bem tributado para ficar caro. Aí o que a pessoa faz? Compra o do Paraguai, né? Se bem que tanto do Paraguai quanto o nosso é ruim igual, né? Mas eu acho que do Paraguai ainda é pior. Mas o melhor é não fumar, viu, gente? Não recomendo. Acho que o pessoal aqui na turma não fuma. Imagina. Ó, vamos lá. Me perdi aqui, deixa eu voltar. Achei aqui. Questão 13. E eu achei esse desenho aqui, gente. É um desenho do século XIV, enfim, representando várias corporações de ofício da época, como, por exemplo, de sapateiro, de costureiro, de padeiro, enfim. Eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, o Panetone, que é o Panditone, ele surge em uma corporação de ofício. A lenda diz que o cara estava fazendo um pão e deixou sem querer cair as frutas cristalizadas, e um nobre da época pirou, né, e ficou fazendo a propaganda, né? O Pandetone, né? E, enfim, até hoje, todos os natais, ele está na nossa mesa, né? O Pandetone. Vamos lá. Então, quanto às corporações de ofício, o que a gente pode dizer, né, sobre o direito? Então, basicamente, como que era? Era forjado dentro da corporação por meio do uso e costume. Vamos supor que eu sou dono da corporação e vocês são os meus aprendizes e jornaleiros. Eu que decido mais ou menos. Aí agora eu falo, gente, vamos mudar a coisa, ao invés de 8 horas de trabalho, são 10 horas. Tá legal, gente? Eu concordo com isso, eu assinei e agora vocês têm que trabalhar. Isso era o direito comercial na época. Por isso que a gente costuma dizer que é um direito subjetivo, porque ele podia mudar conforme a vontade do dono da corporação, né, do mestre. Bom, e esse professor ele faz uma alternativa muito longa, mas explico de novo. Não sei se vocês perceberam, nos enunciados, em muitos deles, você tinha a resposta, né? Claro que às vezes dá preguiça de ler tudo, mas às vezes a resposta ela tá lá, né? Às vezes não tá também, né? Não dá para ajudar sempre, né? Bom, então, quanto aos princípios do direito comercial, são princípios, exceto qual? Princípio de proteção ao crime organizado. Apesar de que os negócios eles são movidos pela ética, etc., etc., não existe um princípio em sentido estricto, né, falando sobre a proteção em relação ao crime organizado, né, e todos os outros princípios eles são legítimos. O da livre iniciativa, que diz que você pode fazer o que você bem quiser da sua vida, né, empreender, o da simplicidade das formas e do informalismo. O que é isso da simplicidade das formas? Por exemplo, você tem uma lei. Aqui, ó, a gente pode falar, por exemplo, até a forma de você se comunicar com a sociedade, entende? Você está lá assistindo a TV Justiça, aí ele fala lá, bom, essa aqui é uma conditio sine qua non, que está ad hoc atrelada como condicionante da materialidade. Isso não é nem simplicidade, nem informalismo, é difícil, porque ele poderia dizer a mesma coisa falando, olha, para você entrar com uma ação, você tem que trazer uma prova aqui, entendeu? Entende isso? Como a gente fala de simplicidade e informalismo, na verdade, o direito ele tem que ir para o mais simples possível, para todo mundo ter que entender. E era até um lance que eu falei aqui do Cássio, do pessoal do STF, algo que me incomoda, para falar a verdade, no mundo jurídico.
os decisores, os magistrados, os ministros, nem sempre eles estão preocupados em se comunicar com a sociedade. Eles acabam falando uma linguagem difícil demais, que não é a nossa, e, ao meu ver, muitos deles acabam, nessa ótica, desrespeitando o princípio da simplicidade e do informalismo, e principalmente porque a gente paga o salário desses caras. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Se a gente paga o salário, eles têm que falar a língua do brasileiro. Enfim, não sei se vocês concordam comigo, mas isso é algo que me incomoda há muito tempo já, essa questão, né? Eu vejo que as pessoas, de fato, elas não conseguem entender. Bom, na questão 15, a gente volta ao caso do mascate, né? O mascate, ele é muito parecido, aqui não é exatamente um mascate, porque não tinha uma câmera fotográfica no século XV, mas é mais ou menos isso aqui, um cara cheio de coisas. Então ele pegou banana no feudo do Leandro, pegou maçã no feudo do João, pegou abobrinha no feudo da Bruna, e ele sai trocando, né, dando um rolê ali de feudo em feudo, e ele vai juntando ali uma graninha na bolsinha que ele ganha. Aqui sim, né, uma representação também de um mascate, e, enfim, né? Então, nesse cenário surge o mascate. O mascate ele vai surgir, como eu já disse, nos burgos, né? Na periferia dos feudos, a princípio com as lojinhas, mas a lojinha, pouco a pouco, ela se transformou no Walmart, porque ela tinha tudo que tinha em todos os feudos, mas ele não fazia nada. Aliás, essa, gente, é a lógica, ao meu ver, dos negócios do século XXI. No século XXI, o mascate, ele se tornou os aplicativos, a tecnologia, como, por exemplo, o Uber. É o maior transportador urbano, né, do planeta, mas não tem um único carro, né? Ou o Airbnb é a maior agência de hospedagem do planeta, mas não tem um único hotel, não tem um único quarto, né? O que o Airbnb, o que o Uber faz, né? O que o iFood faz? Eles são um mascate, né? Eles fazem esse papel de intermediário. São os mascates modernos. Atravessador, né? Exato, né? E ao meu ver, Leandro, essa é a posição do mercado, tanto no passado como no presente, né? Você tem, tudo bem, não vai ter Uber se não tiver carro, não vai ter isso se não tiver aquilo, mas hoje as maiores empresas do planeta, elas são os atravessadores, elas são os mascates, né? Você tem, então, um Amazon, por exemplo, que vende todas as coisas do planeta sem produzir absolutamente nada, né? Enfim, claro que produzir também é importante, sem produção você não tem esse tipo de coisa, mas, enfim, acredito que essas empresas modernas, os mascates modernos, vão representar também o futuro da nossa economia, mais do que nunca. Eu acho que hoje até o mascate ele é mais importante. É claro que ele trocou de figura, né? Ele não é mais um carinha andando de cavalo, né? Ele é um aplicativo todo chique, né? Que em todos os idiomas, mas a ideia é a mesma. Bom, então, quanto a esse cara, o que a gente pode falar? Basicamente, é um tipo de comerciante responsável em trocar entre os feudos, né, entre o feudo de todo mundo aqui da sala, da colega da França, da Bruna Cristina, etc., os diferentes produtos. Lembrando que cada feudo era especializado, geralmente, em um tipo de produto. Você tinha um, por exemplo, que produzia leite e derivados de leite, um outro que produzia café, um outro que produzia, sei lá o que, vinho, e um trocava com o outro. E aqui eu deixo bem claro, ele era como o Walmart da época. O Walmart. Nosso Walmart é big aqui em Curitiba, né? Bom, quanto aos mestres, é correto afirmar. Então, na corporação de ofício, você tinha 3 caras. Você tinha o mais peba de todos, que era o aprendiz. Esse aqui só se ferrava, não ganhava salário, tinha que trabalhar no mínimo 10 anos para poder subir de cargo, e basicamente ele tinha o quê? Um lugar para dormir, o que comer,
e tinha que trabalhar e aprender, né? Você tinha um nível intermediário, que era o jornaleiro, que era alguém que já foi aprendiz por muito tempo, fazia uma provinha, e a partir desse momento ele ganhava salário para fazer o que ele já fazia e também para treinar os aprendizes. E, finalmente, você tinha o mestre, né? Que era o quê? Os donos da oficina, cada oficina tinha apenas um único mestre, ok? Eles possuíam um largo know-how no ramo de atuação, eles entendiam muito daquilo que eles faziam, e eles tinham conhecimento, ferramenta e acesso a matérias-primas, o que você precisa em qualquer uma dessas atividades artesanais, né? E eles tinham que passar o aprendizado aos aprendizes e escolher oficiais. Esse era o mestre, né? E se alguém ficava na corporação de ofício, era na esperança de um dia se tornar mestre. E aqui um outro exemplo, uma corporação de ofício de ferreiros, né, fazendo armadura, e acho que a outra aqui, eu não sei exatamente o que é, mas me parece que é cunhando moeda, esse negócio aqui que o cara está ou cunhando medalha, mas alguma coisa do tipo. Porque tem alguém aqui esquentando um pedaço de ferro e o outro batendo. Esse tipo de... é como se fosse um carimbo. As moedas brasileiras de 1850 para baixo, todas elas eram emitidas dessa forma, inclusive. Você colocava o pedaço do metal quente e depois dava uma martelada. Uma martelada. Parará. Ali, segundo o artigo da Constituição 163, inciso 4, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação de mercados e a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Ou seja, imagina agora, por exemplo, nesse período da pandemia, eu incendeio todos os mercados aqui de Curitiba para ficar só com um aberto, e esse um eu vou lá e jogo os preços lá em cima. Isso é uma dominação de mercado e uma eliminação artificial da concorrência e também um aumento arbitrário de lucro, ok? Então, a resposta aqui assinale a situação que não se caracteriza como prejuízo à livre concorrência. Então, tem várias aqui, falsear, limitar a livre concorrência, prejudicar a livre concorrência e esquadrinhar a concorrência ou a livre iniciativa, prevê que pode incorrer prática de benefício para com as partes envolvidas, seja hipossuficiente, como também o que está imposto mais elevado. Basicamente, falando mais fácil, aqui quando eu topo fazer parte do mercado, seja no papel de empregado, seja no papel de empregador, benefícios potenciais podem rolar. Por exemplo, para o empregado, o salário, ou ainda para o empregador, algum tipo de lucro nessa relação. É um jogo de ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. 18. Questão 18. Aqui, né, não havia certo nem errado. Era para pensar como você... enfim, perguntando aqui sobre os temas que a gente traçou, etc. E, enfim, e essa questão, inclusive, valia uma boa nota. Ela valia, deixa eu ver quanto, valia 14 pontos, né? Todos valiam 2 e essa valia 14, e não tinha errado. O professor deu de presente, né, para a turma. Já fez essa para ninguém zerar. Professor, é bondoso esse que vocês têm, gente. Bom, tem Deus aqui, mas tem teto aqui, mas Deus está vendo tudo, né, como gosto de dizer. Então, bom, do ponto de vista dos princípios que regem o direito empresarial, podemos dizer que a suposta prática de cartel. E o que é o cartel, gente? O cartel, de novo, é o tentar aumentar os meus lucros de maneira artificial. Eu vou dar um exemplo de cartel. Deixa eu cortar um pouco aqui para mim, que eu estou cansado de olhar aquela tela ali. Gasolina. Eu não sei se vocês já perceberam já. Imagina o seguinte, tá eu e o Leandro aqui dirigindo, o Leandro tá me dando uma carona, aí o Leandro fala, eu preciso abastecer, vamos ali naquele posto, aí é o posto bem conveniente, né? Enfim,
Aí eu falo, Leandro, eu esqueci a carteira, mas eu apoio você abastecer, sim, porque eu apoio, né? Porque o carro não anda só no sopro, né? Aí a gente Vamos chega lá que lá eu no te dou um apoio moral. todo apoio, todo. Aí a gente chega aqui no posto. Quanto que tá a gasolina, gente? Deixa eu pesquisar aqui. Preço gasosa. Gasolina, vamos ver. 3,80, de 3,60 a 3,90, né? Ó, aqui apareceu um 374. Ok, 3,80. 3,80. Aí a gente chegou no posto da Amanda, R$ 4. Aí o Leandro olhou para mim com uma cara, falou: R$ 4 é muito, né? Vamos, aí a gente segue, vamos no posto da Bruna Cristina, R$ 4. Aí a gente vai no posto da Bruna Oliveira, R$ 4. A gente vai no posto da Tel, todos, né? E postos com estrutura, porque a gente pode falar, o fornecedor é o mesmo, mas os custos variam. Por exemplo, no posto da Amanda, tem 10 funcionários e é no lugar mais chique de Curitiba. Já no posto da Bruna Cristina, tem só ela, de funcionária, e é um posto caindo aos pedaços. No posto do João, é um posto intermediário, ou seja, os custos eles vão variar, mas o preço é o mesmo. Se a gente tem essa situação e ela salta aos olhos, né? Essa equivalência nos preços, isso pode indicar a prática de cartel. Ou seja, aqui a lógica é o seguinte: vocês, postos, combinam um valor alto, X, e todo mundo cobra o mesmo. A lógica é o quê? É tirar a opção do consumidor e aumentar artificialmente o preço, entende? Porque aí eu estou aqui com o Leandro, a gente foi no da Amanda, fomos no da Bruna, fomos da Bruna 2, fomos na Tel, Elaine, João, aí chega uma hora que a gente desiste, fala, putz, ou abastece, ou vou ter que ir andando até em casa, né, Leandro? Que você vai ter que me dar carona até aqui onde eu moro e você mora no outro lado, aí uma hora a gente abastece. Isso é a prática do cartel. E, aliás, a gente vai estudar essa prática um pouco mais a fundo nesse bimestre e também como que faz para denunciar particular. É difícil. Você que tem que produzir prova. Nessas circunstâncias, por exemplo, seria interessante fotografar, ou eu poderia, por exemplo, colocar 50 centavos de gasolina em cada posto só para pegar o valor da nota. Aí eu tenho que entrar com processo, etc, etc. Não é algo fácil, isso é julgado pela Secretaria de Assuntos Econômicos, o CAD, e que, pasme, não tem prazo nenhum para decidir. Enfim, é que já acabou e além de você ter que gastar, né, com o processo, vai ser caro essa denúncia. Então, enfim, eu não queria falar dessa forma, Leandro, mas você acha que, por exemplo, nesse caso de posto de gasolina, se alguém descobre que fui eu que entrei lá com processo contra todos os postos, etc, etc, isso não pode pegar mal para mim de alguma forma? Não pode ser perigoso, por exemplo? De repente, né? De repente. Então, eu não recomendo, entende? Esse Por muito menos tem que se cuidar, né? Imagina com isso. Então, a gente está usando até máscara agora, né, para andar na rua, para não pegar Covid, né? Que dirá arranjar, enfim. Esse por isso que é uma prática que, apesar da nossa legislação ela ser até bem rígida em relação a isso, é uma prática muito recorrente, né? E em tudo quanto é segmento, sei lá, restaurante, por exemplo, você tem lá uma rua só de restaurante popular. É muito provável que se iguale ali os preços, que os cardápios sejam mais ou menos parecidos. Por um lado, é uma estratégia, pensando do lado do mercado, que não é ruim de um todo, porque você reduz as incertezas do mercado. Porque, por exemplo, a gente podia entrar numa competição sem fim de diminuir preço, entende? Então, a Bruna abaixa o preço, a Theo abaixa, a Aline cobra menos, tal, mas chega um ponto que você vai estar pagando para trabalhar, entende? Esse é um ponto, né? O cartel existe porque ele ajuda, né, as empresas, só que de outro lado, ele é totalmente deletério para o consumidor, que ele tira tanto a sua opção de compra, como também te onera mais, você paga mais e muitas vezes por produtos de menor qualidade. Essa é a lógica do cartel. Deixa eu só compartilhar a tela novamente aqui.
Mas, né, como eu volto a dizer, né, o papo é que agora não existe mais corrupção no governo, então acho que os cartéis brasileiros eles já acabaram também. Eu ouvi essa também. Você sabia já, Leandro, que não tem mais corrupção no Brasil? É bom isso, sim, né? eu ouvi da boca do próprio. É só no mundo dele, né? Gente, eu tô tão feliz, eu tô me sentindo na Dinamarca, sabe, gente? Só falta ter sei lá, um unicórnio aqui voando, colorido. Enfim, gente, um mundo sem corrupção. É muito bom, muito bom. Eu sonhava com isso, sonhei com isso a minha vida inteira. Não sabia como ia ser, mas chegamos nesse dia, gente. Bom, só que não, né? Não tenho muita certeza ainda. Bom, do ponto de vista dos princípios que regem o direito empresarial, podemos dizer que a suposta prática de cartel pode ter ido contra o princípio da liberdade de concorrência. Simples assim, né? Então, a partir do momento que você tem um cartel, você está criando empecilho para o mercado. O mercado ele tem que ter a livre competição. Cada um faz o que quer, desde que dentro dos limites da lei e dentro do limite da ética. E pensando, né, claro, que também no mundo ideal, né, sem corrupção, que é esse mundo que a gente chegou agora. A livre concorrência, ela tende a ser benéfica, principalmente para os consumidores, porque, pelo menos em teoria, de alguma forma, que os produtores, né, os competidores do mercado, eles vão tentar melhorar tanto o preço quanto a qualidade dos produtos para se destacar nessa competição, para ganhar espaço, enfim, e para continuar a sobreviver de maneira geral. Gente, eu não acredito. Rapidinho, hein? Acabamos a nossa revisão. Deixa eu voltar aqui para vocês. Contem para mim, gente. Como eu disse no começo, a grande maioria aqui, pelo menos mais de 85%, foi muito bem na prova. Teve só um deslize ou outro ali, mas coisa muito suave. Eu pergunto, gente, vocês tiveram dificuldade, acharam difícil? A colega aqui já disse que achou muito grande. Ok, é que, enfim, eu sou Caxias, a norma para nós professores é 20 questões, eu sempre deixo 20 questões, poderia ter feito menos, mas meus alunos são bons e trabalham bem. Eu pergunto, gente, vocês tiveram dificuldade? Como foi? Passem aí para mim. Não, foi tranquilo. Pelo menos para mim foi tranquilo. Foi na boa, Bruna? Tava tranquilo, só sentia falta da gente reclamar em sala de aula para diminuir umas questões, mas tá tudo de boa. Isso era legal, isso era chantagem de vocês, hein, gente? Vocês iam pelo meu coração mole ali. A Bruna mesmo, ela fazia uma cara como se fosse criança, sabe? Que tivesse o brinquedo quebrado ali. Não tinha como ali. Era como se fosse a pessoa ali que tá com dor ali, né? Você vai ajudar, né? Enfim. Mas... Não era divertido, professor? Tipo assim, você fazia uma prova de 20 questões e falava assim, escolha 5 para eliminar. Você lembra disso, gente? Para saber qual que ia eliminar na hora, que era complicado. Isso era um professor bom. Bruno, eu não tenho certeza, mas eu acho que rolava umas colas, hein, na minha turma ali, hein? Acho que na sua não, hein? Na sua não tinha cola, professor. Era mais descritiva. E olhos de águia também, né? Como que vai passar alguma coisa, né, sem eu ver, né? Não tem como. Bom, ok. Bom, estão vendo aí, né? Acabou a corrupção no Brasil e ela já começou na minha aula, já faz um tempo, que é na cola. Ninguém cola na aula do professor Tiago. Bom, vamos lá. Gente, então eu vou ler com vocês a questão de frequência. No começo da aula eu falei mais ou menos os temas que a gente vai trabalhar no segundo bimestre, e a questão de presença é, na verdade, uma espécie de uma enquete para quais temas vocês gostariam que eu desse mais atenção, por assim dizer. O que eu posso dizer? A legislação empresarial, ela é gigante, ela é imensa, e eu acho que muitas coisas, inclusive emergentes,
vocês não terão oportunidade de ver em outro lugar que não aqui. Então, eu escolhi algumas coisas em revelia de outras. Claro que, dependendo de como for o interesse da turma, eu posso focar em uma, menos que em outra, por assim dizer. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, para ler. Aqui. Apareceu um cortado no meu microfone, mas está funcionando aí, né, gente? Tá. Ok. Deixa eu ver aqui. Ajude também a definirmos a pauta do segundo bimestre. Nesse sentido, assinale a seguir o tema que você considera mais interessante e gostaria que tivesse maior ênfase ao longo deste bimestre. Então, legislação consumerista. Basicamente, Código de Defesa do Consumidor. 2, empresas e lei ambiental no Brasil. Basicamente, política nacional dos resíduos sólidos e também a questão da logística reversa. C, temas emergentes em direito empresarial. Aí aqui é, sobretudo, relacionado às grandes empresas de tecnologia, como, por exemplo, o direito à privacidade de dados, o direito ao esquecimento, dentre outros temas contemporâneos, emergentes, né? Emergentes que eu digo, temas que surgem de 2, 3 anos para cá. D, crimes contra a ordem econômica. A gente vai ver os principais crimes contra a ordem econômica, como trusting, cartel, dumping, enfim, mas também existe uma jurisprudência moderna em relação a isso que a gente pode, dependendo do interesse da turma, se debruçar. Principais teorias em legislação empresarial, apesar de eu achar esse tema muito interessante, acho que poucos aqui vão escolher eles, e as obrigações comuns aos empresários, e aqui basicamente estamos falando do Código Civil brasileiro e as prerrogativas desse código. Deixa eu fechar a câmera aqui para mim. Gente, então é isso. Terminamos aí mais um bimestre. Todos saíram vivos e bem desse bimestre. Prometo que no fim de semana eu já lanço a nota de todo mundo. Na próxima aula, ou serão apenas sorrisos para mim, ou apenas, enfim, xingamento, mas eu acho que não, vai todo mundo, a maioria foi bem, né? E eu gostaria de parabenizar a turma de novo. Eu sei que está sendo difícil esse negócio de pandemia, ensino remoto, de viver no Brasil, enfim, tudo isso e mais um pouco junto. Apesar do Brasil não ter mais corrupção, nós ainda temos vários problemas, né? E agradecer também o apoio de todos, né? Foi um semestre, ao meu ver, foi um bimestre gostoso, né? Foi, evidentemente, né, com as nossas dificuldades, mas foi, eu acho que houve um ritmo de trabalho bacana. E espero que vocês gostem bastante desse bimestre. Professor, tem alguma previsão se a gente vai voltar para o semestre que vem? Porque esse ano não vai voltar, mas o ano que vem para voltar às aulas normal no presencial ou ainda não? Tá muito difícil, viu, Bruna? Tá bem difícil. O Conselho Nacional de Educação, que é o do MEC, ele liberou o ensino remoto até dezembro de 2021. Ou seja, se as instituições quiserem ficar até dezembro, todas elas, de ensino, desde de faculdade até o de criancinha, quiser ficar até dezembro de 2021, pode. Legalmente falando, pode. Eu acredito que em breve vai começar um movimento de volta à aula no ensino superior, a princípio, creio eu, nos cursos de saúde dos últimos períodos, curso que precisa de laboratório, sabe? Laboratório de química, laboratório de anatomia, coisa que que está difícil agora, como, por exemplo, a faculdade que tem aqui próximo de casa, que eu já trabalhei, a Herreiro. Eles voltaram com as últimas turmas
do curso de odontologia. Mas imagina como que é odontologia remoto. É difícil, né? Por isso que eles... só que é uma questão muito complicada, né? Tudo depende também da própria progressão da doença, da pandemia. A princípio, a gente segue em estabilidade, mas isso não é necessariamente bom, a estabilidade. A gente estabilizou num número meio alto, né, ainda, né? Aqui, o Beto Preto, que é o nosso secretário de saúde, ele afirmou a princípio que estudaria um retorno das aulas assim mais efetivo se o Paraná ficasse durante 3 semanas em queda no número de mortos e de internados, né, em UTI por conta de Covid. Mas isso nunca aconteceu, a gente nunca ficou nem 3 dias seguidos, né, em queda. Enfim, então eu não sei dizer exatamente, Bruno. Eu sei dizer que lá na faculdade existe um movimento assim de adaptação. Eu vi que, por exemplo, nos laboratórios colocaram acrílico, nas salas de aula tá cheio de marcação, de coisa. Enfim, eu estou muito triste com essa doença, eu não imaginei que ia ser assim, gente. Tá uma loucura isso. Mas também eu sinto falta também da sala de aula. Eu estava lá no prédio do Santa Quitéria esses dias. É aquele prédio imenso, né, gente? Você vê aquele corredor vazio, sem nada, né? Sem ninguém. Sei lá, dá um ruim no coração. Em outros países, qual foi a estratégia? Priorizar o ensino. Então, eles seguraram outras coisas, como, por exemplo, bar, igreja, futebol, seguraram outras coisas e priorizaram o ensino. Mas, mesmo nesses países, muitos estão tendo que dar passos atrás. Muitos, né? Esses países eu estou falando principalmente a Europa. Então, Enfim, até 2021, você acha que a gente... Não, eu não disse que isso vai acontecer. Eu disse que pode, né? Legalmente falando, as instituições elas podem ficar até dezembro de 2021, né, no ensino remoto. O MEC autorizou. Não acredito que a gente vai ficar até lá nesse período. Mas até no semestre você acha que ainda vai rolar a gente ficar nesse sistema? Não sei se exatamente nesse sistema. Eu acho que a gente já começa a voltar, mas no ensino híbrido, em rodízio. Menos aulas, talvez, por exemplo, aula semana sim, semana não. Semana sim, na sala de aula, semana não. Aí com live, sabe? Rodízio e tal. Eu acho que a gente começa a caminhar em breve para esse modelo híbrido. Estou torcendo por isso também. Entendi. Sim, mas não sei se respondi. Mas é que é um cenário de muita incerteza mesmo. Uhum. Não, sim. É que para mim, enquanto eu estiver no ensino remoto, eu vou continuar com vocês. Depois eu vou sair. Eu vou ter que sair. Vai sair? Como assim, Bruna? Oh, me deu até dor de cabeça aqui. Então, é o que eu estava falando para a Theo. Provavelmente em janeiro eu estarei casada morando em São Paulo. Aí é bom demais. Aí o motivo é bom. Então vamos rezar para ficar eterno aí de pandemia para você ficar conosco. E vai morar onde em São Paulo? Se me permite fofocar. Por enquanto, professor. Na Sul? Em que lugar lá na Sul? Ai, você tá me perguntando demais. Legal. Zona Sul é legal. Gosto, eu sou paulistano, e sempre que eu posso eu faço propaganda boa da minha terra, mas é uma cidade cheia de problemas, né? Claro, professor. Mas São Paulo é a cidade das oportunidades também. É lá onde estão a maior parte dos problemas sociais do Brasil, mas as melhores oportunidades estão lá também. Né? Eu tô para marcar essa semana, entre esse final de semana e o próximo. O pré-cadastro já foi feito para o casamento, agora só falta, na verdade, a gente ir no cartório para marcar a data. E vai ter uma festa de live à distância ou não? Então, não sabemos como que vamos fazer. Por enquanto, a gente vai casar no civil e daí o da igreja a gente vai esperar voltar ao normal para daí convidar, tipo,
a quantidade de gente necessária, porque a família não vai poder entrar. No cartório, na verdade, só entra os 2 padrinhos, que seriam, né, as 2 testemunhas, e não entra mais ninguém. Faz uma sala no Meet, pega o celular, todo mundo vai participar junto lá no cartório, à distância. Tipo isso. Olha só o professor já se convidando para o casamento da Bruna, se caso acontecer. Pode me chamar, viu, Bruna? Porque tem um discurso bom pro dia. Amanda, ele sabe, vai ganhar bem. Amém, amém. Gente, já estamos aí, então, gente, casamento da Bruna, tá todo mundo convidado, tem que caprichar no presente, né, Bruna? E professor, que é mais pobre e amigo, não precisa levar presente, é só o abraço mesmo, né? Mas o resto aí da turma, espero que colaborem bem no presente, hein, gente? O resto da turma é tudo estagiário, fudeu. O professor ainda continua a mais. Mas eu tô feliz por você, Bruno. O casamento é uma fase da vida muito legal. Enfim, vai ser uma fase de bastante mudança, né? Por uma outra cidade e tal. Mas a Bruna, uma menina aí muito cabeça, muito guerreira, vai tirar tudo isso de muito de letra. E, professor, cidade para mim mudança é coisa mais normal. Filha de bancário e nômade. Já é o cacheiro viajante, né? Tipo isso. Acostumada já. É isso aí, gente. Deixa eu fechar aqui a câmera. Já filmamos muito aqui.